Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui ao vivo no nosso Café Terapia, eu e os nossos colegas Adriana e Rosi. Nós viemos bater um papo hoje, tomar um café, fazer um balanço geral do ano, fazer um fechamento, né, a respeito das terapias que chegaram até nós. Queria convidar vocês para participar aqui conosco do PS do Inconsciente. E a gente vai fazer um balanço agora, né? O que andou acontecendo, as pessoas que chegaram até nós, as necessidades. Quanta gente esse ano atípico, com dificuldades por conta da pandemia, essa dificuldade de estarem reclusos, de estarem todo mundo preso dentro de casa. E ao mesmo tempo, um desespero para sair logo dessa situação e começar a frequentar de novo o shopping, frequentar de novo os lugares abertos, né? Só que a gente observou que aqueles problemas reais que sempre existiram nas famílias, sempre existiram nos lares, eles na verdade estavam só mascarados, né? E eles surgiram com força porque dentro de casa todo mundo precisou se entender, todo mundo dentro de casa precisou se adaptar. Se suportar. E aí que talvez daqui a alguns meses, ou um semestre ainda, a situação possa parecer que voltou ao normal. Todo mundo retomar sua dinâmica de vida. E será que as coisas que começaram a acontecer dentro de casa vai continuar do jeito que se encontrou nesse período de pandemia? As pessoas que começaram a se adaptar, a conviver com o marido, com a esposa, quase que 24 horas, voltando para os empregos e saindo do home office. Como é que vai acontecer dentro de casa agora? Depois que voltar do horário de trabalho, um desafio. Algumas pessoas procuraram terapia para modelar essa situação, né, para resolver essa situação, mas muita gente ficou dentro de casa quebrando a cabeça e ficando doente. Muita gente ficou depressiva. Então nós estamos aqui hoje batendo esse papo para instigar vocês que estão aí nos acompanhando agora. Que situação você está? Como é que passou o seu ano de pandemia? Está precisando de ajuda? Buscou ajuda? Ou não? Né? Então nós vamos bater um papo a respeito disso hoje. Então estou aqui com o Adriano, a Rosi, colegas terapeutas. Estamos seguindo os protocolos. Só que ninguém ouviria se nós tivéssemos. Só tiramos para falar. Pois é. Então, se sentiram a mesma coisa, né? Pela demanda, pela busca de pessoas pedindo socorro. Como é que foi lá, Rosi? Como é que foi a demanda? O que você mais sentiu? Tá mais difícil voltar ou foi mais difícil ficar nessa situação, né? Eu acho que foi os dois, mas eu acho que foi mais difícil voltar. Por quê? Foi uma mudança muito brusca, né? De uma liberdade que o brasileiro, né, não está acostumado a perder a sua liberdade. Nós sempre tivemos muita liberdade para tudo. E de repente você se vê preso, fecha tudo, para tudo, fica todo mundo dentro de casa e ali tem que ser os filhos, né, o marido, a esposa. E aí o que eu sempre falava com os meus pacientes? Se reinvente. Era necessário se reinventar naquele momento para poder conseguir suportar o tempo que a gente não sabia quando ia acabar. Então, eu procurava sempre ensiná-los a procurar uma alternativa, estudar. Eu mesmo enfiei a cara, como eu sei que vocês também, aproveitamos o tempo para estudar, né? Então, para mim, os 6 meses passaram que eu nem percebi, sendo sincero. No início, eu tive dois problemas, assim, eu fiquei ansiosa, eu fiquei agitada, veio aquele medo, porque você fica com medo da pandemia, você acha que você vai. Eu cheguei a sentir todos os sintomas que não eram nada, né? Mas depois eu foquei nos estudos, falei, bem, eu tenho que me reinventar, eu tenho que criar alguma coisa para me fazer, que eu não sinta esse isolamento. E aí eu fui estudando, era dia e noite, acordava estudando dia e noite, e os 6 meses passaram. Aí passou esses 6 meses, né? As pessoas foram ali
se adaptando de alguma forma, se reinventando, volta tudo de novo, gente. Aí quando voltou tudo de novo, o povo não sabia lidar com essa volta, né? Voltou a correria, porque estava acostumado com aquela vida parada, né? Muito parado. E de repente, devagar, vai voltando, foi voltando. E aí começou, o que eu faço? Não consigo colocar minha vida em ordem, parece que está tudo embananado ao mesmo tempo. Né? Não consigo organizar meus horários, porque, gente, o tempo estava todo parado assim pra gente, mas tudo aberto dentro de casa, né? Você tinha tempo para tudo. E aí foi aonde começou a nova história, né? De o que eu faço, não estou conseguindo me organizar, minha cabeça está, né? Para onde eu vou? Eu também acabei passando por isso, então vamos lá, vamos parar, vamos respirar, né? E vamos pensar e nos organizar. Então eu fui, assim, ajudando eles e me ajudando também a entrar num processo novo de vida. Que até hoje ainda tem as pessoas que estão ainda tentando se organizar e vivendo no meio de um medo, né? Porque a gente não sabe se amanhã vai fechar tudo de novo. Né? Exatamente, viver com esse medo que é o mais complicado, né? Porque as pessoas entram naquela neurose do medo. E quanto mais elas pensam a respeito do que pode ser depois, mais elas se veem apreensivas e aí começam, inclusive, os sintomas. Sim. Que esses medos começam a desenvolver. E aí quem tem uma tendência a um transtorno de ansiedade começa a ter sintomas, quem tem uma tendência à questão da depressiva começa também a ter sintomas. E aí volta tudo de novo aquela demanda enorme, imensa de muita gente doente, de muita gente pedindo socorro, de muita gente precisando de terapia, né? De ajuda. Eu queria pontuar que a gente está passando uma fase totalmente atípica, né? Fase essa que a geração talvez dos nossos pais, dos nossos avós, eles não tiveram essa experiência que a gente está tendo agora. Experiência única, que pode ser para alguns uma experiência muito negativa, como tem realmente chegado ao setting da mente com muitos pacientes. Estamos vivendo uma epidemia, é uma pandemia de doenças emocionais. Tem se acentuado demais e estamos tendo bastante trabalho, estamos empenhando, estamos ajudando bastante pessoas, só que não paramos a nossa vida, né? Como a Rose comentou, a gente continua estudando, continua se dedicando, mais do que nunca, exatamente devido a essa alta demanda. E assim como os pacientes, estamos nesse mesmo barco. Só que a leitura que estamos fazendo de todo esse acontecimento é uma oportunidade de mudança. E mudança para melhor. Na questão estrutural financeira, nós não estamos numa época boa. Mas na questão de crescimento humano, acredito que está numa época muito favorável. Época de questionamentos do que mais ou menos não serve mais. Nós temos que reavaliar todas as nossas posturas e as nossas prioridades de vida para realmente nos sentirmos pessoas mais completas. E trilhando esse caminho, nós estamos ajudando essas pessoas, nossos pacientes, a fazer essa descoberta. Eu acredito que tem os mais diversos tipos de pacientes que nos procuraram, né, Dri? Para você lá tem chegado mais que tipo de perfil de paciente? Sabe, eu acho que a situação que mais ficou dificultosa foi as pessoas que tiveram que se reinventar em termos profissionais, e essa questão de trabalho do home office trouxe um agravante familiar. Então, dentro de casa, muita realidade veio à tona. Realidades que existiam, mas que não estavam assim um tanto camufladas ou não estavam tendo a devida atenção, porque a vida corrida, do trabalho para dormir praticamente, ou do trabalho para academia e depois dormir praticamente, depois só o final de semana, e era um momento mais de lazer, então as coisas pareciam estavam mais assim escondidas, os problemas, as realidades, né? Então o que acontece? Os casais começaram a ter crises no casamento, muito sérias, né? Porque
Muita coisa que na verdade estava parecendo estar em descanso, está indo tudo bem, veio à tona, porque dentro de casa a realidade veio e eles tiveram que se suportar no sentido de encarar realmente aquelas dificuldades e aqueles defeitos que todo mundo tem e que ficou meio que no conformismo, porque estando cada um num horário, trabalhando, não se cruzando muito, não se encontrando tanto, passaram a estar 24 horas mesmo juntos, né? Sim. E aí começou a surgir realmente muitas crises matrimoniais. A gente ouve falar aí de índice de divórcio, de muitos casais se divorciando, né? E assim, houve muita procura de casais pedindo socorro, querendo um suporte, né? Porque já estavam a esse ponto também. Né? Os idosos, muito difícil. Sem chão, sem como é que fala? Perspectiva, né? Porque muitos moram sozinhos. E aí a companhia também, isso bateu na porta deles. Foi tudo muito repentino. Né? Eu vou falar aqui um pouco uma história. Eu tenho uma tia, né, que ela é muito, né, nossa, ela gosta de sair, ela frequentava muito os bares da terceira idade. E de repente, aquilo tudo parou, os bares pararam, né, e era justamente onde eles saíam, eles se arrumavam, iam se divertir, dançar. E só do baile que ela ia, foram mais de 20 idosos que morreram. Nossa. Então você imagina o bar, que eles têm um grupo, né? Eles têm um grupo do clube, né? Que eles se conheciam, muitos anos que frequentavam aquele bar ali, né? Todos eles se conheciam. E de repente 20 pessoas, 20 idosos foram morrer. Ela só vivia mandando para mim, foi mais um, não sei quem está internado. E isso deixava ela mais em pânico, porque ela mora, né, sozinha, né? E numa cidade imensa como São Paulo, né? E não é como você morar num bairro que você tem os vizinhos, você tem aquela conversa e tal, né? Não. E aí ela ficava sabendo de fulano que morreu, de fulano que morreu, de fulano que morreu, a banda que tocava, que agora estão passando necessidade porque não tem como tocar, então faz vaquinha, faz não sei o que, faz máscara para ajudar eles. Então você imagina isso para uma pessoa de um pouco mais de idade, né? Se para nós que somos mais novos já foi tão difícil, você imagina para ela. Aí ela vai, me chama e me conta que uma idosa, né, ela não conhecia, mas a mulher morava no prédio do lado do clube e ela não aguentou e ela se jogou. Ela se suicidou e caiu dentro do clube. Ela quebrou, o peso do corpo dela quebrou o telhado e caiu dentro do clube. Então isso para eles é um peso. Ela me chamava praticamente quase todos os dias. Eu procurava entrar em contato com ela sempre para que nós pudéssemos conversar. E ela sempre ali, porque eu não podia estar lá com ela. Os filhos que já são casados também não se aproximavam devido à pandemia, no medo. Ela entrava em pânico, ela tinha crises de pânico, né? E ela morando num prédio extremamente alto, sem ninguém. Se chamasse, estava com perigo de pegar, tipo assim, eu não sei o que fazer. Ela ficava andando dentro do apartamento para poder se exercitar. Por ela não mais se exercitar, ela ficou teve uma infecção no nervo ciático, ela ficou quase travada, sozinha. Então você imagina. Então você imagina um período de isolamento muito grave, principalmente para os idosos, né? Se sentiram muito sozinhos. Foi muito difícil. E eu sei das histórias porque ela me conta da amiga, da outra amiga, da outra amiga, da outra amiga, da outra amiga, né? O sofrimento que eles tiveram. E eu, por exemplo, atendi uma pessoa que ela tem 75 anos e ela sofria as mesmas dificuldades, né? Tanto que a gente fazia o atendimento online, né? E eu sempre procurando fazer a companhia para ela e fazendo um tratamento de apoio para ela ter com quem conversar. E muitas vezes durante a semana, mesmo fora do horário da sessão, ela mandava mensagem, sabe, querendo conversar, querendo falar, e eu sempre ali para poder dar o apoio para que ela não se sentisse tão sozinha, porque ela realmente é sozinha. Né? Não tem filho, é uma viúva,
né? Então elas e como ela e como a minha tia, como existem muitos que além de ver os seus amigos indo embora, o desespero de ir também, porque quando começou a pandemia, o que mais foi indo embora foi os negócios, né? Eles foram os primeiros, assim, que foram indo assim, de uma forma que... E foi tudo muito boom, né? Foi um boom, muito rápido. Foi uma coisa que ninguém esperava, assim, pegou todo mundo, assim, de... Então, essa foi a forma que eu vi, né, esse desespero aí dos idosos e a forma que eu consegui trabalhar com eles. A Adriana também atendeu, né? Eu atendi. Eu queria destacar também, Rose, o que você falou, realmente foi muito perceptível. Eu queria destacar também a questão dos adolescentes e crianças, né, que eu atendi alguns também. Essa mudança, né? A Adri falou do home office, no caso dos estudantes teve o EAD, né? Estudar de casa e aquela complicação de muita lição virtual, as crianças, os adolescentes não estão preparados para isso. Né? Os pais não tinham condições de ajudá-los porque estavam disputando às vezes o mesmo computador, o mesmo tablet, ou não tinham conteúdo para ajudar. Mais uma fonte de conflito também, né? E as crianças gostam bastante de interação, os adolescentes, né? Aquela sociabilidade, né? Socialização que eles têm, eles não estão podendo ter mais, né? Para poder fazer aquele, dar vazão, né? Aquela, a gente chama de libido, né? Que é essa energia vital que nós temos, né? A gente como fala isso na psicanálise. Pulsão de vida, né? Não tinham como dar vazão a essa pulsão de vida, que é muito presente, né? Nos adolescentes, nas crianças. E aí eles ficavam mais ali no virtual, né? Nos jogos, nas redes sociais. Então aumentou inclusive essa parte da adicção às questões virtuais, que ficaram mais expostos a tecnológica, adicção tecnológica, né? E aí acaba ocorrendo várias questões, conversões, né? Dessas questões emocionais no corpo. É o que chegou bastante coisa pra gente, né? Bastante problemas que estão mostrando-se no corpo. Exatamente pelo excesso de ansiedade, pela insegurança, pela instabilidade. Irritabilidade também. Irritabilidade. Né? Então, mesmo com essa pandemia, estamos atendendo, né, com todos os protocolos de segurança, presencialmente e online também. Né? Porque atendemos, inclusive, pessoas que não são da região. Então, tem que fazer o atendimento online. O importante é conseguir ajudar essas pessoas que a vida não parou. E elas continuam com seus dilemas e agora mais acentuados. Então a minha experiência também foi com bastante adolescente e criança, que sofrem tanto quanto os adultos, tanto quanto os idosos. E percebi bastante isso também. Então são até mais sensíveis do que as pessoas que têm mais ferramentas para lidar com as dinâmicas de vida dos adultos. As crianças e adolescentes não têm esse ferramental todo que os adultos têm. Então, estão sofrendo mais e sofrendo em silêncio. A gente não pensa que criança e adolescente não precisa de ajuda, precisa de terapia criança, também. Criança, pessoal, né? deprime também. Tá? Deprime forte. Também deprime. Não é só adulto que tem depressão, não. Criança também. Então a gente tem que ficar de olho. Os pais, eles ficam ansiosos, eles ficaram alterados, e as crianças agitadas, e eles acabam refletindo isso nas crianças, né? A sua ansiedade, o seu medo, né? E as crianças ficam perdidas, porque elas não ficam entendendo o que está acontecendo, né? Por que eu estou usando essa máscara, né? E como você vai colocar uma máscara numa criancinha, que ela não vai arrancar? Agora você imagina a situação, e os pais têm que tentar manter o equilíbrio para não passar para o filho essa ansiedade, mas querendo ou não, passa. Né? Porque nem todo mundo tem esse conhecimento de tentar não passar. Aí imagine debaixo de um teto, em 4 paredes. Tem que andar de bicicletinha na sala, não né? é? Dentro do apartamento. O pai que está acostumado a sair de manhã e trabalhar só voltar à noite, não participa dos problemas, quem está tendo muito isso, ele não participa dos problemas a da mãe casa, fica ainda mais sobrecarregada. A mãe fica, né? Então ele começa então a viver um novo na vida dele. O que é esse novo? Participar de um ambiente que ele não está acostumado. E aí ele começa a ficar irritado, né? Porque ele está acostumado a sair para trabalhar e de repente ele se vê preso.
Aí ele vê que dentro de casa e também existe problema. Entendeu? E aí ele tem que aprender a se adaptar a isso. Como que ele vai se reinventar no meio de tudo isso aí? E é onde nós, né, temos que entrar e trabalhar isso neles e isso ir dando uma direção para que eles possam aprender também a lidar com essa situação. Que aí vira aquele boom, né, aquela bomba que explode dentro lá. E a criança está ali no meio, ó, captando tudo, né? E lembrando, né, que a criança ela só vai reproduzir, na verdade, o que está acontecendo na demanda familiar. Então, se uma criança está tendo depressão, transtorno de ansiedade, é porque os pais, os adultos, são os responsáveis por isso. Né? Nenhuma criança que era uma criança tranquila, feliz, desenvolta, se torna de uma hora para outra uma criança tímida, fechada, amedrontada, sem que esteja acontecendo uma falta de suporte familiar. Então, normalmente, as questões que a criança traz, a demanda infantil, é resultado da dinâmica familiar, provavelmente de uma estrutura disfuncional, de um lar disfuncional, né? E assim, com certeza, nós não vamos voltar mais à situação normal, vamos dizer assim, né? Como nós vivíamos em sociedade. A possibilidade de que isso nunca mais seja igual, seja a mesma, é 100%. Nós vamos mudar muito a estrutura de vida na nossa sociedade pós-pandemia. Muita gente vai ter o seu emprego realmente em casa, vai transferir o seu escritório para casa. Esse home office vai se tornar algo mais comum do que sempre existiu, né? Então isso significa que as famílias que ainda não conseguiram se adaptar com essa situação vão precisar realmente encontrar um ponto de equilíbrio para conviver com a esposa, com o marido, com os filhos, porque essa vai continuar sendo uma realidade, né? Com ou sem terapia, essas pessoas vão precisar encontrar um ponto de equilíbrio, uma reinvenção para esse trabalho familiar, porque realmente as coisas vão continuar assim, né? Com uma perspectiva de mudança muito grande. Esperamos que sem doença, mas que isso acabou gerando uma nova performance de sociedade, isso já é uma realidade, né? E para conhecimento aí das pessoas que verem esse vídeo, né? Além da abordagem psicanalítica que nós adotamos, né? Eu também trabalho com a hipnoterapia, a hipnose clínica, que ajuda bastante, né, nessas questões todas que nós estamos falando aqui. Tá? É mais uma ferramenta, eu inclusive utilizo ela para auxiliar nesse tratamento. Tá? E agrega bastante. Então, pessoal, ferramentas, né, e ajuda não falta. Exatamente. Não falta. Existe bastante pessoas precisando de ajuda, né, e o nosso trabalho é conhecer, né, os recursos que tem à nossa disposição para nos auxiliar. Tá bom? Na verdade, tanto os idosos, como as crianças, como os casais, na verdade, com a terapia, com a pandemia agora, vieram só exteriorizar situações e realidades que já eram antigas e que de alguma forma estavam recalcadas, escondidas, e por conta de um gatilho é que vieram a trazer crises à tona, né? Então você pode pesquisar situações familiares anterior, histórico de vida anterior, histórico da infância, sempre vai ter ali um histórico que marcou, que bloqueou, que dificultou, e por isso, diante desse gatilho de crise que a pandemia causou, trouxe muita situação de ansiedade, de depressão e tudo mais, né? Então, não foi só a pandemia que foi a culpada disso tudo, que aterrorizou, que trouxe medo, mas um histórico que essas pessoas já vinham da infância veio à tona e se manifestou, né? Então, por isso é muito importante em terapia, buscar terapia para trabalhar essas questões que são antigas, que estão recalcadas, que estão no inconsciente, né? E que muitas, inclusive, começaram a ter muitos sonhos durante a pandemia agora e não entendendo mais o significado, achando tudo muito estranho, né? Porque uma mistura de fatos, de cenários, enfim,
porque está manifestando tudo aquilo que estava no inconsciente e vem, na verdade, para desabafar um pouco, para desestressar, né, aquela pulsão que está lá no inconsciente, que está pressionando por conta dessas situações que estão vivendo no momento. Então, tanto os idosos como as crianças, elas precisam na terapia buscar o que é que foi lá atrás, no passado, motivo de trauma, né? Que hoje, pelo gatilho dessa crise da pandemia, está despertando nas pessoas todas essas situações, todas essas doenças, todos esses transtornos, né? E cada um na sua área que tem, de alguma forma, trabalhado essas questões. Nós, através da hipnose, os três, inclusive, aqui, né, com essa ferramenta maravilhosa, trabalhando com a hipnose, com a TCC, enfim, trabalhando através de uma forma de resgate de memórias que precisam ser ressignificadas e precisam ser curadas, né? Não sei. Uma ferramenta também, que nós estamos utilizando é a interpretação de desenho clínico. Muito bacana, realmente. Não é utilizado só com criança, não, com adulto também. O inconsciente, ele se expressa, como você falou, pelos sonhos, né, pela livre associação, né, que é a nossa linha psicanalítica, mas também nos desenhos. Os desenhos, eles falam muito sobre nós e com uma interpretação correta, e vai te ajudar muito, né, no caso do paciente, no autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai permitir analisar o histórico, que foi onde originou todos os traumas atuais. São sintomas. Então vai pegar a origem. Essa é uma das vantagens da psicanálise. Você vai estudar a origem das coisas e aí você permite fazer uma mudança. E aí, Rosi, você tem para deixar pra gente aqui um presta atenção, né, para os familiares em relação aos idosos, né? Porque diante dos casos que você tratou, eu acho que a gente tem dicas para deixar aí para os familiares, para que esses idosos não estejam se sentindo assim tão abandonados, né, tão sozinhos, com medo, né? Existem recursos para a gente chegar até o cuidado que ele precisa. O que acontece? É sempre a reclamação deles é a solidão, né? A solidão. Primeiro, a idade chegou. Eles que eram um homem que trabalhava, que era independente, que sustentava a família, né? Cuidava de tudo. De repente ele se vê numa situação de que ele não faz mais nada e que ele está totalmente dependente. Começa aí, né? Aí ele e ela foi a dona de casa, ou que trabalhou fora, foi uma mulher independente, e hoje ela se vê numa situação de que ela depende e de que ela se vê muitas vezes sozinha, porque os filhos não têm paciência, né? Os netos não têm paciência, porque ele fala demais, é porque não entende. Na verdade, eles entendem, eles têm muita experiência, a gente que acha que não, né? Enfim, então a reclamação deles é muito essa, né? De não ter com quem conversar, né? A doença que chega devido à idade, porque por mais que se cuide, o corpo já não é mais o mesmo, a doença ela chega e eles não têm, a família não tem paciência, né? Enfim, junta-se um monte de coisa e eles entram em depressão. E, não sei se vocês sabem, mas muitos idosos se suicidam. Sim. O número de idosos que se suicidam é muito grande, só que não é falado. Né? Não é falado. E por que eles chegam ao suicídio? Justamente por isso, pelo abandono, porque, mas ele tem família, né? Eu vou lá ver minha mãe, tá? Mas você vai ver sua mãe, mas você senta para bater um papo, você toma um café. Quantas vezes você vai lá conversar com ela? Uma vez no mês? Uma vez na semana? Né? Então, e essa correria da vida das pessoas, né? Que está voltando de novo aos pouquinhos, atrapalha muito esse elo entre eles. Então esse é uma das... E muitos idosos, a maioria vive sozinho. Vive sozinho, porque os filhos casam, ou não casam e vai viver sua vida, e tem que viver sua vida, né? Tem que viver, mas não estão ali ao lado a lado com eles. Então o que leva eles à depressão? É a falta da saúde, né? A doença, se sentem debilitados diante de tudo que acontece na vida deles, se sentem inúteis,
múltiplas coisas, querem ir, mas não conseguem porque o corpo não deixa, né? Não tem mais aquela força que tinha antes. E aí eles vão se debilitando, vão se achando cada vez mais inúteis, né? Se veem sozinho, perde o companheiro, né? Já passaram por um monte de coisa na vida. Por exemplo, nós estamos aqui, já passamos por muitas experiências e dores na vida. Mas imagine eles que estão com 70, com 80, quantas coisas eles não passaram para chegar onde eles chegaram, na velhice, né? Então eles já estão com muita coisa recalcada dentro deles, de sofrimento, de dor. E a criação de antigamente não é a criação de hoje. A criação de antigamente não se falava em bullying, e eles sofriam tudo isso. Tudo que a gente sofre hoje, eles sofriam lá atrás. Só que não se comentava, não se tratava como trata hoje. Então imagine quantos traumas, quantas coisas recalcadas eles têm. Aí quando chega na velhice, ela vem, porque eles se sentem sozinhos, né? Aí vem as doenças, e aí é onde acaba entrando eles acabam se suicidando, né? Então, o que eu falo? Visite, né? Visite, esteja mais próximo. Mas se você não tem condições, eu não tenho condições, o meu trabalho, eu tenho filho, eu sou casada, o meu marido não aceita, eu moro longe, tá? Então, arruma alguém, junto com a família, vê se pode fazer uma vaquinha, alguém para que possa estar Fazer companhia, fazendo companhia, né? Se uma acompanhante sai muito caro, então faça terapia, né? Prepara a terapia. Porque vai ter aquela pessoa que todo dia, igual essa senhora que eu atendo, toda semana ela sabe que eu tô ali, né? É o momento online, de desabafo, porque ela não mora é em o momento de Campinas, companhia. Online, porque ela não mora em Campinas. Então ela sabe que eu tô ali 50 minutos conversando com ela. Eu fico ouvindo ela, a gente sabe, conversa, ela fala tudo que ela tem vontade de falar. Então chama-se psicoterapia de apoio, né? É um apoio que nós damos para eles, porque na verdade não dá para trabalhar a psicanálise mesmo, porque eles não lembram mais do passado o que aconteceu de criança. E já não tem mais como mudar muita coisa, né? Alguns já estão muito estruturados. Coisas, né? Pequenas coisas, mas não muita coisa ao ponto de ser tratado. Então é uma psicanálise de apoio. Então só dele saber que a gente está ali 50 minutos ouvindo, ou que eles podem mandar uma mensagenzinha, ou eles podem, que a gente está ali. Isso conforta muito, né? Então você não pode toda semana, paga quinzenal, junta, faz uma vaquinha, dá um jeito, se esforça para manter o seu ente querido do seu lado de uma forma mais saudável. E quanto mais saudável ele estiver emocional, mais saudável ele também vai estar no físico. E menos trabalho vai dar para a família. Com certeza. É isso. Fora a questão tecnológica, que fica a dica aqui, né? Acaba sendo um passatempo legal para o idoso hoje, né? Então, se ele pode ter um celular com a internet na mão, é um recurso também para ele poder fazer uma videochamada, receber a videochamada dos filhos e por ali se sentir ainda mais com a companhia de alguém, né? Então, hoje é uma realidade essa questão tecnológica, né? Lógico que cuidando da situação da adicção, mas o idoso, ele já tem as suas manias, já tem as suas coisinhas, seus horários. Então, na verdade, por isso que a psicanálise com ele não é para uma transformação, mas para um apoio. Então, quer dizer, ele não vai mudar a sua forma de ser porque ele está vivendo com o celular na mão. Até porque eles são teimosos, né? Eles são teimosos. Então, na verdade, o celular vem agregar para ele companhia, agregar para ele atividade. Então, eu acho que vale a pena ensinar a ter paciência, né? Para o idoso poder saber utilizar um celular para ter mais companhia, né? O que a Rose falou, queria complementar também o seguinte. É muito recorrente chegar no set analítico aquele idoso que está deprimido, que sofre calado. Porque ele não quer causar um desconforto lá no núcleo familiar. Quer dar trabalho? Né? Então ele acaba sendo para-raio. É o neto que reclama, é o filho que reclama, né? E ela acaba concentrando tudo isso nela, né? E acaba se deprimindo, sofrendo em silêncio para que não ocorra um conflito familiar. Né? E é também muita sobrecarga, né? A questão dos afazeres domésticos, acha que ele está sempre disponível em casa, ele tem que fazer tudo, né? Um trabalho, outro sai, outro volta, outro estuda, e aí sobra tudo pro idoso. As questões das rotinas familiares. E isso quando ele não colabora ainda com o próprio
aposentadoria, por exemplo, né? Presta para um, dá para outro, né? Então acaba assim sendo muito sugado e vai deprimindo, porque ele não quer causar desconforto, né? Ele sofre calado. Aí quando chega no set analítico, o idoso geralmente chega muito deprimido, geralmente chora bastante, porque não pode fazer isso em casa, né? E o idoso sente como qualquer outra pessoa, né? Exatamente porque ele não quer ver a família dele sofrendo e ele aguenta tudo, tá? Então abre o olho, às vezes tem alguém idoso na tua família que está sofrendo em silêncio por sobrecarga. Talvez vocês podem fazer um investimento na saúde mental, psíquica, exatamente como a Rosa comentou, né? Fazendo terapia, né? É recomendável que todo mundo pudesse fazer terapia. Não é só quem está em estado crônico, né? Pelo contrário, é autoconhecimento. Quem investimento maior na nossa vida do que o autoconhecimento? Mas a pessoa gasta no jantar R$70, R$100, né? Uma viagem, R$1.500, né? E não investe numa sessão de terapia, que vai ser um benefício para o resto da vida, para ele e para os seus próximos também. Que é investimento maior, né, do que isso, né? No Brasil não é muito difundido a terapia. Às vezes a pessoa prefere falar com um amigo, falar no boteco, mas essa não é uma conversa especializada. Ela tem a sua importância, mas pode ser que ela não tenha o resultado de uma pessoa que vai fazer uma percepção de você sem julgamentos. Vai apontar coisas em você baseado em todo o conhecimento técnico, né? Essa pessoa verdadeiramente vai fazer com que você ajude você a enxergar em você questões que de repente outras pessoas podem não apontar de modo, né, verdadeiro. Vai estar maquiado para te agradar, né? E no set analítico não, há todo um desenvolvimento gradual, até para pessoas que se consideram normais, né? Que para a psicanálise, na verdade, não existe a normalidade. Para a psicanálise, uma parte das pessoas se encaixam no são pessoas que tiveram as suas questões de educação, né, bem desenvolvidas, vamos chamar assim, né? Houve pai, houve mãe que falava não, se torna neurótico porque não pode realizar tudo. Então não existe ninguém que seja normal, tá, pessoal? Com a psicanálise todo mundo tem questões que podem ser trabalhadas e desenvolvidas, desenvolvimento humano. Lembrei de algo que nós devemos falar, que aconteceu muito esse ano, que nós estamos aqui nesse, como diz a Adriana, um bate-papo cabeça, né? Nós estamos no nosso local café delicioso. Vocês não têm ideia do café. Pega aquele negócio ali que eles veem. Nós vamos mostrar um negócio para vocês. Passar vontade. Que nós vamos entrar aí numa outra questão. Presta atenção nisso aqui, gente. Olha isso. Uma cafeteria mineira, só tem coisa gostosa aqui. Olha, coisas de Minas. Olha, pega o bolinho lá que nós tomamos café. Vocês vão, que delícia. Não. Olha aqui aonde veio o pãozinho de queijo, ó. Olha que delícia isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aonde eu comi canjica com doce de leite. Olha isso aqui. Pessoal, a gente não tá fazendo propaganda da cafeteria não, tá? Mas a gente recomenda. De desconto lá na conta na hora de pagar. A gente veio pra tomar café e acabou gravando o vídeo, viu? Olha. Porque nos inspirou a compartilhar esse momento com vocês. Foi verdade. Então nesse papo cabeça que a gente está tendo, a gente está falando muita coisa em relação ao que a Adriana queria que nós conversássemos sobre o decorrer do ano, né? Esse ano difícil que nós passamos, o que a gente não esperava. Mas o que mais aconteceu, o que nós precisamos falar aqui, que é muito importante, é sobre o luto. Luto. Porque foi uma coisa que chocou muito, né? O luto foi o que mais nós tivemos esse ano. A morte, todos nós sabemos que ela vai chegar um dia, mas ninguém está preparado para ela, né? E nós tivemos que trabalhar muito essa parte do luto, né? Pessoas que perderam pai, mãe, assim, em muito poucos meses, né? Eu conheço uma que perdeu a mãe, o pai em março, morreu de coração. E em maio a mãe morreu de Covid, né? Então a menina perdeu o chão. Ela perdeu toda a estrutura. Também tem paciente que perdeu pai e mãe. Quando ela veio, ela estava assim num estado muito depressivo, assim, sabe? A base de medicamento. Então o que a gente teve que trabalhar ali nela? Trazer ela à vida, né? Fazer ela entender que aquele amor, aquele carinho, aquela perda é muito grande, era imensa para ela. Nós entendemos aquilo, mas que ela precisava se levantar e ir, né? E graças a Deus ela está
indo, né? Sente saudade do pai, sente saudade da mãe, uma perda imensa, mas ela está indo. E o que mais aconteceu, não sei se aconteceu com vocês, essa experiência, é que as pessoas que estão em volta, os amigos, a própria família, o patrão, aonde trabalha, as pessoas não conseguem entender que ela teve uma perda imensa. Não é a perda de uma pessoa, ela perdeu duas pessoas importantíssimas na vida dela. São dois lutos imensos, um pai e uma mãe em pouco tempo. Né? E eles moravam ali todo mundo junto. E as pessoas não respeitam e cobram. Cobra uma postura de mudar de posição, não ficar desse jeito, já está na hora de... Por que você chora toda hora? Para de ficar chorando. Gente, não é assim. O luto tem que ser vivido, né, Lucy? Tem que ser vivido, você tem que chorar. O luto você tem que ter essa experiência para não guardar isso de uma forma dolorosa, uma forma amarga. É extremamente, e as pessoas não têm sabedoria para ajudar. E o amigo que te ajudar, ele mata. E adicionalmente ao luto da pessoa, né, que falece, a pessoa amada, que nós gostamos, tem outro tipo de luto que muitos talvez já vivenciaram e não sabem. Gente, perder o emprego, que é tão importante, muitos você entra em processo de luto. Você sente falta. Perder empreendimento, perder negócios. Fim de relacionamento, separação, até às vezes você tem, é muito importante o celular com as suas informações pessoais, aquilo ali é um objeto que você é muito importante, né? Pesquisas já indicaram quando a pessoa perde, por exemplo, o aparelho, perde os contatos, todos os arquivos pessoais, ela entra num processo como se fosse final de relacionamento. O corpo reage, o cérebro reage da mesma forma. Então, a perda de alguma coisa importante, você presencia, você sente esse luto em todo o seu corpo, né? E tudo isso aí vai somatizando, tudo isso aí vai te trazendo emaranhamentos e você vai perdendo qualidade de vida. Às vezes as pessoas não percebem isso, tá? Então, precisando de ajuda, tá? Para superar o processo de luto, conte com a gente também, tá bom? Olha quanta questão que às vezes pode a pessoa pode ser trabalhada, que vai trazer crescimento, né? Que vai trazer mais, fazendo a pessoa performar melhor na vida, tendo uma melhor produtividade, uma melhor sensação de plenitude, todas as dinâmicas do ser humano, né? Tudo isso aí a psicanálise consegue ajudar e ajudar bastante. Em poucas sessões já são vistos, né, avaliado pelos próprios pacientes, tá, que há um progresso, que há um crescimento sustentável, tá? A psicanálise não só apaga o incêndio, tá? Mas ela vai bem na origem das coisas. E para encerrar aqui, né, porque eu já estou vendo movimento aqui no restaurante, o pessoal fechando porta, tirando mesa. Para mesa. tomar café, fecharam, só ficou nós lá dentro. Daqui a pouco vão apagar as luzes. E aqui está acontecendo quase a mesma coisa. Vai dar 3 horas que nós chegamos aqui para tomar um café, né? Um café. Aí virou gravação do Já Cafeterapia. estamos fechando de novo. Eu quero só fechar aqui, eu acho que com aquilo que eu comecei falando dos casamentos, que é toda estrutura familiar, né? Algumas dicas para vocês. A partir do momento que o casal percebe que está começando a acontecer uma desestruturação e que eles já não falam mais a mesma língua, que algo já está desgastado, vocês precisam parar tudo. E não adianta só discutir a relação, vocês precisam buscar compreender a situação, buscar mudar a situação. Se ainda existe amor, é necessário investir no amor, né? Uma fogueira, ela não se mantém acesa se ela não tiver o acréscimo de lenha, né? Para que o fogo continue aceso, né? Então, é necessário que esse casal busque, se for o caso, ajuda, caso não consiga entre eles mesmo chegar a um diálogo. Mas existem algumas questões, eu quero deixar aqui uma dica para vocês de um livro muito bacana, que é Amor e Respeito. Amor é o que elas desejam e respeito é o que eles mais precisam. Esse livro é fundamental para você conhecer o universo de um e de outro, né? É como se a mulher enxergasse o mundo com lentes cor-de-rosa e o homem enxergasse o mundo com lentes azuis. Ele só vê tudo azul, ele não tem condições de entender absolutamente nada do universo dela rosa. Mas se houver uma troca de lentes nesse casamento, ela se propor a enxergar um pouquinho com as lentes azuis dele, se colocar no lugar dele, conhecer o universo masculino e vice-versa, ela também fizer isso,
experimentar enxergar o mundo com as lentes azuis, né? Sair do mundo rosa e um se colocar no lugar do outro, entender que tem muita coisa que diz respeito ao universo próprio e pessoal. Não tem a ver com o João que é desse jeito, que é um absurdo, que o jeito dele não tem condições, e nem que o jeito da Kátia é exclusivo, só ela é assim. O universo masculino tem suas características e o universo feminino também tem. Então, se por conta da convivência à distância, né, isso não veio à tona e agora 24 horas juntos dentro de casa começou a chover essa realidade, é necessário entender o universo um do outro. E entender também o individual. Todos têm um temperamento e quando vocês se escolheram, quando nós nos escolhemos, quando a gente casou, a gente já conhecia um pouquinho disso. A questão é que na hora da convivência 24 horas é que esse temperamento vem à flor da pele. E de repente o questionamento é muito maior do que a tolerância, do que o amor, e aí começa então todas essas dificuldades. Então tem uma série de coisas que precisam ser ponderadas no casamento, né? Então fica a dica nossa aqui, né? Se não é possível que um casal fale mais a mesma linguagem do início do relacionamento, porque a crise foi um gatilho, a pandemia, o ficar dentro de casa 24 horas juntas, né? O mais fácil, não pensem vocês, é se divorciar, porque isso também é um luto. O divórcio ele vai trazer luto para qualquer casal, mesmo que estejam vivendo debaixo de muita briga. A partir do momento que ocorre o divórcio, ocorre um luto que é doloroso, principalmente quando envolvem filhos, né? A culpa ela sempre vai bater no coração de ambos. Então, antes que isso aconteça, busquem ajuda, né? Invista na terapia de casal. Invista na terapia de casal, exatamente, muito importante. Às vezes tem casais que mesmo que não está com uma situação muito crítica, mas ter uma intermediação, tá? Um trabalho que é feito primeiro com individual, com cada com o um, outro, depois com os dois juntos, existe uma metodologia, tá? Dá um resultado muito bom, porque não vai ser só uma terapia de casal junto, assim, vamos chamar, né? Só do casal. Para colocar os dois para darem tiros um na frente do outro com o terapeuta. No final acaba desenvolvendo individualmente cada um e depois se complementa, tá? Mas, novamente, é um investimento em autoconhecimento. Exatamente. Tá? Então, um dos melhores investimentos em si mesmo e também no outro, né? Para que possa dar continuidade ao relacionamento. Né? Bom, pessoal, nós vamos encerrando por aqui, porque realmente estão fechando as portas do café e a gente já se estendeu, né? Mas foi uma oportunidade muito bacana de estarmos juntos aqui no nosso café, de bater esse papo. Queremos deixar um beijo para todo mundo e inspirá-los e estimulá-los a buscar ajuda com a terapia. Tá legal, pessoal? Eu vou ver vocês mais, porque esse Instagram é dela. Então, um Feliz Natal para todos. Feliz Natal, novo. Feliz Ano Novo. Tá, que o ano de 2021 aí seja repleto de bênçãos na vida de cada um de vocês. Nós não sabemos o que virá aí pela frente, mas o que vocês precisarem, nós estamos aqui para ajudar. É isso aí. Isso aí, é a equipe da terapia. Isso aí, café terapêutico. Café terapia. Cafezinho de vez em quando. Junto com o cafezinho vem o bate-papo, né? Teremos outros, Vamos né? fazer outros, Teremos outros vamos encontros. É isso aí. Obrigado, um beijo, quem gente. nos ouviu aí, muito obrigado. Valeu. Obrigada, viu? Tchau, beijo. Até. Adriana.